Queridos, hoje a igreja, com a solenidade litúrgica de todos os santos, quer nos fazer olhar um pouco para essa realidade que na profissão de fé nós declaramos, quando lá no finalzinho do creio, nós dizemos: creio na comunhão dos santos. O que seria a comunhão dos santos? Certamente não se refere apenas aos santos que já estão na glória definitiva do céu. A comunhão dos santos se refere à comunhão da igreja. Comunhão dos santos e comunhão da igreja se trata da mesma realidade. É que a igreja, na verdade, é a comunhão dos santos, né? Porque o cabeça da igreja, Jesus Cristo, é todo santo. Diz a palavra de Deus: Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, se o cabeça da igreja é santo, todo ele é santo. Se nós somos os membros da igreja, naturalmente nós fazemos parte desta comunhão de santidade, da comunhão da igreja. Agora, é importante nós nos identificarmos como membros desta comunhão dos santos, membros da igreja. A doutrina da igreja nos ensina que essa comunhão de santidade, vamos dizer assim, ela se dá progressivamente, em fases. Nós vamos atravessando fases e vamos crescendo nesta comunhão de santidade, vamos crescendo em santidade. Quais são as três fases que a doutrina católica nos ensina, que compõem, portanto, a comunhão dos santos? A igreja, na sua doutrina, diz que os membros do corpo de Cristo, da igreja, estão divididos em três situações. Nós somos membros, primeiro, da igreja militante, depois, membros da igreja padecente e terceiro, membros da igreja triunfante. Não são três igrejas. O corpo de Cristo é um só. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Um só corpo, uma só comunhão, uma só igreja, da qual todos nós somos membros. Mas três fases ou três situações: igreja militante, que significa militante, é aquela que luta. A igreja, enquanto peregrina na terra, ela luta, vence as tentações, vence as batalhas, vence as trevas. É a igreja que luta, que está lutando, é a igreja militante. Somos nós que compomos, membros desta igreja, que compomos esta igreja no tempo e na história. Igreja militante. Depois tem a igreja padecente. O que é a igreja padecente? São os membros do corpo de Cristo que estão no padecente, no purgatório. São membros da igreja que estão no purgatório. Por isso, membros do corpo de Cristo são parte da igreja, não deixaram de ser membros da igreja. Por isso, membros da igreja de Cristo, da igreja que nós chamamos padecente, ou seja, estão padecendo, estão no purgatório, sendo purificados para então poderem chegar à terceira fase, que é a fase definitiva, a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É a igreja, ou os membros da igreja, que já estão no céu. É interessante pensarmos no céu, no entanto, no céu não como um lugar geográfico, físico, que é possível tocar, medir. O céu não é essa realidade. Nos ajuda a pensar sobre o céu, o que diz a segunda leitura de hoje, quando São João fala: olha, nós vamos contemplar a Deus face a face.
Aqui então nós temos uma boa definição, ou uma boa ideia do que significa céu. Céu, a igreja sempre ensinou isso, é aquilo que foi definido como visão beatífica. Visão significa que céu é o estado ou a situação quando nós visualizaremos, veremos Deus face a face. Veremos Deus tal qual Ele é. Significa isso. Nós veremos a Deus sem as nossas limitações. Hoje nós não conseguimos ver a Deus. As nossas limitações nos impedem de enxergar Deus. Nós não conseguimos, às vezes, sequer perceber Deus. Mesmo com fé, às vezes temos dificuldades de sentir a presença dEle. No céu, nós enxergaremos Deus 100%. Imagine que maravilha! 100% enxergaremos Deus, 0% de limitação. Veremos Deus tal qual Ele é. Isso é céu. É a melhor ideia que podemos ter de céu. Portanto, essas três fases, com esses membros nessas três fases, compõem aquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. E por quê? Ou melhor, o que isso tem a ver com a missa de hoje? A comunhão dos santos, e entender essas três fases, é importante porque a doutrina católica nos ensina que o membro da igreja, independente de que fase ele esteja, pode comunicar bens espirituais uns aos outros, independente da fase em que esteja. Em outras palavras, imagine você que um membro da igreja, um irmão nosso, foi canonizado pela igreja como santo, São Francisco de Assis. Esse irmão nosso, que é membro da igreja de Jesus, está na glória do céu, na visão de Deus. Ele pode, da onde ele está, comunicar bens espirituais para nós. Por quê? Porque ele é membro da comunhão dos santos. Ele é membro, como nós somos membros. Por outro lado, nós, membros da igreja militante, podemos comunicar bens espirituais uns aos outros, quando a gente reza um pelo outro, quando a gente intercede um pelo outro, quando a gente pede oração para alguém. O que nós estamos fazendo? Comunicando bens espirituais uns aos outros. Ou então, como fizemos ontem, quando rezamos pelas almas do purgatório, nós somos membros da igreja militante, mas nós comunicamos a nossa oração para os membros da igreja padecente. A comunhão dos santos, os membros da igreja, podem, portanto, comunicar bens espirituais uns aos outros. E qual é a importância disso? É uma grande importância. Na verdade, esse ensinamento católico fundamenta o nosso culto aos santos. A igreja católica não tem um culto de idolatria aos santos, muito menos as imagens dos santos. O nosso culto aos santos é muito mais adequado nós nos referirmos a eles como um culto com os santos, no sentido de ser na companhia dos santos. É claro que nas nossas orações nós nos dirigimos aos santos, nós invocamos a presença dos santos, sim, como num diálogo entre pessoas, membros de uma mesma casa, membros de uma mesma família. Nós nos dirigimos, nós pedimos a presença da outra pessoa, da mesma maneira como os membros da comunhão dos santos que estão na igreja celeste. Nós pedimos a presença, mas o culto que a igreja dá
aos santos não é um culto de adoração, como nós diremos na última oração após a comunhão. Só Deus é santo e só Deus é digno de adoração. Portanto, o nosso culto aos santos é um culto onde nós pedimos a intercessão deles, no sentido de que os santos são nossos colaboradores, são nossos aliados, porque eles são membros da igreja e podem comunicar as graças que têm, que recebem de Deus. Portanto, os santos se tornam nossos irmãos que lutam conosco, aliados. Repito, não é um culto onde a gente coloca eles como se fossem deuses, mas são nossos aliados que podem comunicar muitas graças a nós. O nosso culto não é de adoração nem aos santos, nem às imagens dos santos. Nós não adoramos imagens. É importante dizer isso, como também é importante dizer que alguns erros em relação ao nosso relacionamento com as imagens devem ser corrigidos, porque exageros sempre houveram. E alguns exageros em relação ao uso das imagens devem ser corrigidos. Por exemplo, até mesmo o modo como nós nos referimos às imagens. Está errado dizer: tira esta santa da mesa e coloca na estante. Você pode pegar uma santa, ou você pode pegar uma imagem de uma santa. Então não está certo dizer: tira a santa e coloca a santa ali. Ou então dizer: padre, eu ganhei essa Nossa Senhora, abençoa essa Nossa Senhora para mim. Primeiro, que eu não tenho autoridade para abençoar a Mãe de Deus. É a Mãe de Deus que tem autoridade para me abençoar, né? Segundo, que Nossa Senhora não é propriedade de um ou de outro, de modo que ela possa ser dada ou possa ser ganhada. Portanto, está errado dizer: eu ganhei essa Nossa Senhora. Está correto dizer: eu ganhei essa imagem de Nossa Senhora, né? Portanto, corrigir modos como nós utilizamos, e até mesmo dentro das nossas equipes litúrgicas, dentro das nossas equipes de paróquia, né? Corrigir o modo como nós nos referimos à imagem, não confundir a pessoa do santo com a imagem, o objeto que representa aquele santo. Diga-se, no entanto, que, tendo feito esta distinção, a Igreja continua a recomendar que nós utilizemos das imagens para a nossa vida de oração. Utilizar as imagens só nos fará crescer na fé se as utilizarmos de maneira correta. Ou seja, se soubermos distinguir que se trata de objetos que nos favorecem a devoção. Nesse sentido, queridos irmãos, nós não precisamos ter medo de utilizar as imagens. Tem gente que fala assim: padre, eu tenho imagem, mas quando eu rezo, eu não rezo olhando para a imagem, como se rezar olhando para a imagem caracterizasse algum gesto de idolatria. É uma maneira que talvez influenciada por pensamentos não católicos, essa pessoa trouxe para dentro de si, e é um engano. Porque a imagem é feita para quê? Se eu tenho uma imagem e não olho para ela, para que serve? É como ter uma televisão, pagar caríssimo numa televisão e não ligar a televisão. Você quer olhar para a televisão, mas a televisão não é para assistir. E a imagem é para quê? Para ficar tomando poeira?
imagem é para eu rezar para a imagem. E quando eu rezo, eu tenho que olhar para a imagem. Olhar para a imagem, rezar, sabendo que eu não estou dialogando com a imagem, mas que eu estou fazendo uma oração, onde eu estou invocando a presença daquele santo ou da presença de Deus, é algo absolutamente correto. Portanto, usar as imagens, sabendo que não se está dialogando com o objeto, e sim com a pessoa do santo, é algo que faz com que a gente cresça na nossa devoção, e a igreja recomenda. A devoção aos santos, queridos irmãos, deve fazer com que a gente cresça em santidade. Portanto, quando nós rezamos com uma imagem, ou quando nós rezamos na igreja, numa missa, invocando a presença de Deus ou dos santos, devemos pedir não somente que resolvam problemas para nós. Às vezes a gente é devoto de um santo de uma causa urgente, um santo de uma causa impossível, um santo que resolva um problema financeiro. Não basta, não é o suficiente. A sua devoção a esse santo não está completa quando se detém nesse aspecto. É preciso que você peça a esse santo a mesma santidade que ele já tem na presença de Deus. Peça que ele comunique a graça da santidade que ele já tem, que ele comunique a você também, e que você, passando neste mundo como peregrino, depois chegue à igreja celeste para ser membro da igreja celeste com aquele santo, aquele que você hoje tem por devoção, será membro como você, ou você será membro como ele lá na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor